Oiê, bem-vindos a mais um Giro Pop. Eu sou o Giro e nós vamos girar sobre Friends. Eu assisti Friends recentemente, assisti realmente tudo de novo, levou um tempão aí pra ver tudo de novo, porque Friends é aquela série gigantesca. Mas terminei e eu vi tudo de novo e eu percebi várias coisas muito diferentes, porque a última vez que eu tinha visto foi na minha pré-adolescência, barra adolescência, né? Durou vários anos. Eu vi agora com totalmente outros olhos, algumas coisas muito boas, algumas coisas não tão boas, e a gente vai discutir algumas coisas dessas aqui. Começando pra descrever, né? A série fala sobre 6 amigos em Nova York que se encontram no apartamento pra conversar sobre qualquer coisa. E aí tem a anfitriã que mora junto com a patricinha, recebe um cara que é mulherengo, recebe uma mulher que é meio avoada, e é assim que se forma Living Single. Living Single? Você não tá falando de Friends? Eu tô falando dos dois, na verdade, porque a descrição é igual, porque Living Single é uma série com 6 personagens em Nova York, tudo igual, e foi, na verdade, criada um ano antes de Friends, só que a única diferença, né, claro que não é a única diferença, mas a mais notável diferença é que era só com personagens negros, enquanto Friends é só com personagens brancos. Inclusive, Friends foi acusada na época, né, de plágio e de racismo na produção da série. Mas aí entram várias discussões, se realmente a série era melhor, se não era melhor, independente de personagens serem brancos, negros e tal, e que na verdade não foi plágio, porque o roteiro, e aí tem inúmeras conversas e coisas aí que são discutidas, mas, né, fica aí a curiosidade de saber que existiu Living Single, né? Mas voltando pra Friends. Friends durou 10 anos, né? 10 temporadas. Foi de 94 até 2004, né? Então o começo em 94 já fazem 26 anos, né? Outras épocas, outras pautas, outros tudo. Você vê por como está a aparência de todos os personagens de Friends hoje, né? Que as pessoas se assustam e falam, nossa, como eles estão mais velhos. É porque passou mais de 20 anos, né? My God, why? The deal, let the others grow old, not me! Mas enfim, eu vejo o quanto essa série, ela é uma série que mostra vários personagens, não tem um principal, assim, você pode até dizer que talvez a Mônica seja a principal porque ela que é anfitriã e tal, mas ainda assim, muito forçado. Na verdade, todos são principais, né? E até os coadjuvantes têm características muito bem formadas e elaboradas, né? Se você for pensar em Janice, se você for pensar em Gunther, se você for pensar nos outros personagens, né, que são coadjuvantes ou secundários. Até a esposa do Ross, a Susan, e a Carol, ou ao contrário, a esposa do Ross, a Carol e a Susan, né? Também são secundárias, mas são muito bem elaboradas, muito bem montadas e têm características muito precisas, né? E por que eu tô falando isso? O fato de não ter um personagem principal e o fato deles todos terem várias características e estereótipos também, vamos combinar, a gente consegue se identificar com os personagens muito facilmente, com mais do que um inclusive, né? De acordo com o nosso perfil, e a gente também consegue vê-los de cima, ver os defeitos, ver as qualidades. E isso faz com que a gente não julgue tanto os defeitos. Então tem os personagens que fazem umas coisas ridículas, absurdas, que, nossa, reprováveis, mas que a gente não reprova. A gente entende empaticamente o que se passa na cabeça dele, o que motivou, por que ele pensa assim, porque a gente entende o entorno, a gente entende o personagem como um todo, né? Então eu acho que esse olhar é um olhar muito importante, porque a gente vive num momento onde a gente olha para as coisas, olha para as pessoas e fala, fez isso aqui, cancelado, cancelou. E aí, por causa de um defeito ou por causa de um erro, a gente deixa de ver o todo. A gente deixa de ver como uma pessoa, a gente deixa de ver por que ela fez isso, ou por que ela é assim, por onde ela passou, quais são os defeitos, quais são as qualidades, qual que é o todo dessa pessoa, né? A gente precisa ter esse olhar. E não, eu não estou dizendo que a gente deve passar por cima dos erros, que a gente deve passar pano, que a gente deve então ignorar os erros. Não é isso que eu estou dizendo, hein? Pelo amor de Deus. Estou querendo dizer que a gente precisa entender as pessoas melhor. A gente precisa entender por que aqueles erros estão vindo e entender o processo. Isso faz com que a gente consiga tratar com empatia e saber também dar o melhor feedback, porque os erros eles precisam ser apontados, mas talvez não com você é escroto, isso aqui é cancelado, ou seja lá o que for, mas com alguma coisa mais construtiva. Principalmente estamos falando de pessoas próximas a gente, né? Então esse é um olhar que eu gosto muito. Inclusive, vendo de novo, eu percebi o quanto eu me identificava com a personagem Mônica quando eu era pequeno, né? Quando eu estava na minha pré-adolescência e adolescência. Porque ela apresenta o virginiano personificado, sabe? Ela tem características de outras coisas, de outros signos também, mas não vamos entrar em astrologia. A questão é que ela é muito organizada, que ela tem a questão da limpeza,
que ela ela é competitiva, que ela quer o melhor do melhor sempre e se cobra e tem autocobrança e cobra dos outros também. E ela é vista como chata, o estereótipo, o arquétipo dela é visto como chato por muitas pessoas, mas a série, ela abraça, não importa como a sociedade por fora veja, né? Então, por mais que ela tivesse aquelas características e que enchesse o saco dos outros às vezes, ela continuava sendo amiga, as pessoas apontavam o lado bom de quanto era bom você ter uma pessoa que vai pensar nos detalhes, que vai cuidar dela, que vai apontar coisas que elas não viram. Pra mim foi muito importante porque eu me julgava muito, né? Como um bom virginiano, eu tinha esse processo de me julgar, de não gostar, do quanto eu conseguia olhar para os detalhes e de cobrar de mim e dos outros, né? De ser essa pessoa que, sabe, que quer aqui, né? Me identifiquei super com a Mônica, né? Acho ela um personagem formidável. E não que eu fosse a cara dela, até porque ela é super exagerada, eu não sou tão organizada assim, nem tão competitiva assim, nem tão tudo isso daí. Inclusive, de muitas formas eu me considero também um pouco Chandler, das piadinhas sem graça, entendeu? Mas enfim, tem tudo isso aí que eu acho que é muito legal. Talvez você tenha se identificado mais com a Phoebe, que é mais loucona, que é, sabe, dos Paranauê, que tira um pouco a cara dos outros também muitas vezes, né? E que não tem o receio e o filtro de falar bobagem, né? Então, e mesmo assim todo mundo ama ela, inclusive ela é uma das mais populares ali de Friends, né? Elas têm se identificado com outros, mas a questão é que esse identificar, enxergar como um todo, abraçar os defeitos e qualidades é uma coisa muito saudável, pra você fazer com você mesmo, inclusive quando você se identifica com o personagem. Mas enfim, indo pra parte um pouco menos positiva agora, a série, ela tem vários estereótipos, tem vários preconceitos, tem várias coisas muito negativas que não devem ser normalizadas, tratadas no normal, na sociedade que a gente tem hoje, porque a gente enxerga essas coisas com mais clareza, a gente consegue ver o quanto certas coisas são prejudiciais, né? Então, eu vou começar falando da LGBTfobia, porque a série é extremamente LGBTfóbica, eu vou dar vários exemplos aqui. Aliás, como os tópicos podem ser muito parecidos, eu vou tratar junto do machismo, tá? Então, LGBTfobia e machismo estão juntos aqui nesse tópico. As mulheres estão sempre sendo tratadas como objeto, principalmente se elas forem lésbicas aí, o tempo todo o Joey tá olhando e colocando duas mulheres juntas e sexualizando as lésbicas, e sexualizando todas as mulheres, né? Porque todas são um objeto que ele vai lá, fica, transa, e aí acabou, no dia seguinte não tem nenhum problema com isso, tá? Eu estou julgando esse comportamento específico de ficar com várias pessoas ou coisa do tipo, mas ele engana todas elas, né? Ele maltrata, né? Nesse sentido de supor uma coisa, mostrar que vai acontecer uma coisa, tem todo um engajamento ali, uma enganação pra cima dela, depois que transa, joga fora e engana, às vezes até pede pros amigos ou pras amigas enganarem. As amigas mulheres dele não veem nenhum problema nesse comportamento, acham totalmente normal, e de fato era normal naquela época. Hoje não é mais normal, as mulheres não querem mais ser encaixadas nesse buraco do objeto sexual. Na verdade, acho que elas nunca quiseram, mas antes elas talvez não percebessem. Mas enfim, não importa. As mulheres sendo sexualizadas é uma coisa totalmente usual na série, repetitiva até. Inclusive, chega até ao ponto deles darem o apartamento de volta pras meninas só porque elas se beijaram, né? E aí eles beijaram duas mulheres, nossa, a melhor coisa do mundo, então pode levar meu apartamento, né? Mas enfim, e o homem, por contrapartida, ele não pode demonstrar sentimento. Se ele demonstra um pouquinho de sentimento, eles já brincam e falam, não, agora a gente vai ter que assistir um jogo de beisebol para recuperar nossa masculinidade, a gente vai ter que fazer alguma coisa para recuperar a nossa masculinidade, porque quando a gente expõe sentimentos, a gente perde a nossa masculinidade, viu? Quando a gente é bonzinho, a gente perde a nossa masculinidade, então a gente tem que resgatar a masculinidade. E aí tem um machismo estrutural e uma LGBTfobia de rejeição do feminino e um machismo, enfim, tem tudo isso daí que é mostrado nessa relação. E a LGBTfobia, ela piora não só na questão da sexualização das lésbicas, né? Eu acho que, inclusive, o maior exemplo aí da LGBTfobia da série é o pai do Chandler, né? Porque o pai do Chandler, né, que inclusive é tratado sempre como masculino, não é falado isso abertamente, mas é uma transexual, no mínimo uma crossdresser, né? Mas se trata como mulher e é falado o tempo todo como ele, né, no caso, sempre fala no masculino, como ele foi um bom pai, como ele foi presente, como ele foi muito legal e que não sei o quê, mas ele tinha peitos, mas ele, sabe, não era o arquétipo, né, o que se espera de um homem. Então o Chandler odiava isso, porque não era legal
passam muito pano e acham muito engraçado tudo isso, né? O fato dele odiar o pai, o fato de ter sido uma tragédia, o dia de graças, porque o pai ficou com outro menino lá e ele viu. Então, nossa, que abominável você ver um homem se vestindo de mulher ou uma trans, ou seja lá como ele interpretou, que abominável um homem ficando com outro homem, ou enfim, não importa, né? Tudo isso é muito abominável. Todo esse universo que é representado pelo pai do Chandler é abominável, é odiável, o Chandler odeia. Ele só no último episódio, só em um dos últimos episódios, quando eles vão casar, ele chama pro casamento, mas meio que a contragosto, e aí fala, não, tudo bem você vir, e aí ele vai, mas não tem uma redenção, eles não conversam e fica tudo bem, não tem isso, né? Nenhum momento da série. A redenção foi chamar pro casamento e falar, não, eu quero que você vá, e só. Então o tempo todo também tem brincadeiras de tipo, o Joey ficou com alguém que tinha o pomo de Adão, e aí era uma mulher, e todo mundo acha graça porque ele ficou com uma mulher que ele achava que era mulher, então não poderia ser trans, não poderia ser travesti, não poderia ser nenhuma dessas outras coisas, era simplesmente um homem enganando um outro cara e tira um sarro do Joey porque ele fez isso é muito engraçado. Então, assim, extremamente problemático, todo esse universo é extremamente LGBTfóbico, né? É o tempo todo tirando sarro de gay, de trans, de lésbica, a rodo, né? E com estereótipos e coisas muito negativas em cima. Inclusive, por exemplo, se você vê o que aconteceu com a Marília Mendonça ultimamente, né? Marília Mendonça, ela foi acusada de transfobia, porque ela meio que tirou sarro do amiguinho lá, que tinha ficado com uma trans, mas e aí ficou tirando sarro, deram risada, todo mundo dá risada. Então, tipo, isso foi problemático, foi acusável, foi transfobia, todo mundo olhou, foi transfobia, falou que foi transfobia. Deu bronca na Marília Mendonça, que voltou lá pra pedir desculpas, não sei o que e tudo mais. E foi exatamente igual, só que naquela época não se viu como um problema, e como Friends é antigo, e já assistiram uma vez, e já gostaram, também quando assistem não vê um problema, só que isso ajuda a normalizar todos esses problemas na sociedade também. Ela mostra coisas de uma época que não é mais assim. Sabe quando a gente olha o computador do Chandler e fala, nossa, que absurdo, o computador era assim? A gente tinha que estar olhando pra essas situações também falando, nossa, não se aplica mais, é de época. A gente não pode normalizar com olhos de quem tá vendo na sociedade de hoje. Agora, o polêmico On a Break. We were on a break. We were on a break! Sim, eu acho que eles estavam on a break, né? Nisso eu concordo com o Ross. Eles estavam on a break, foi a Rachel que pediu o término ali, né? Mesmo que temporário. Então, não foi uma traição. O Ross estava sendo escroto e tudo mais, mas eu também acho que não foi uma traição, porque eles estavam on a break. Só pra deixar um aspas aqui. Mas enfim, outra coisa que me incomoda muito é a questão que eles sempre colocam a trapaça, a enganação e a mentira como uma coisa totalmente usual, engraçada, legal e que tá tudo bem. Inclusive quando prejudica muito outras pessoas, e é muito estranho pra mim hoje também ver por que algumas coisas que são muito maléficas, né, e que as pessoas sabem que são ruins, são vistas como engraçado. A nossa visão de engraçado, ela é muito deturpada, porque o engraçado é aquilo que é ruim, que é mal, que é trágico. Até se você for pensar em videocassetada no Faustão, por exemplo, você vai pegar o que eu tô querendo dizer. A gente acha engraçado as pessoas se ferrando, a gente acha engraçado as pessoas batendo a cabeça na parede, a gente acha engraçado umas coisas que não é bem pra ser engraçado, mas é o que a gente culturalmente muitas vezes acha graça, e a gente tem que repensar um pouco por que a gente acha graça dessas coisas, né? Mas enfim, acho que é isso, né? Acho que eu tratei muito bem os lados positivos e negativos aqui das questões principais de Friends, né? Eu não falei muito de racismo, eu acho que já tá bem claro no exemplo que eu dei no começo, da série ser uma cópia, não sei o que, não tem representatividade negra mesmo, e nem de nada, né? São só brancos mesmo, praticamente. Então... Mas enfim, se você já tinha pensado em tudo isso que eu disse, comenta aqui comigo, eu quero saber o que você já tinha pensado e o que não, com qual personagem você se identifica de Friends, eu quero saber também, porque eu praticamente sou a Mônica, ou praticamente sou um pouco do Chandler também, que eu também disse, talvez eu seja o filho dos dois. Enfim, quero muita conversa, conversem comigo aqui nos comentários, né? Se você conhece alguém que é muito fã de Friends, passa pra ele, vê o que ele acha, eu acho que é muito importante isso, e também me ajuda muito. Curte aqui, compartilha, se inscreve se não é inscrito, e é isso. Tchau! Not an old enough to be this way.